conhecido em todo o mundo. Já imaginou quantas mãos, máquinas e ferramentas, quanto tempo e ciência passaram por este produto tão fabuloso, que não pode lhe faltar no dia a dia? Ele é um ótimo estimulante. Veio da África, atravessou o oceano para estar em nossas terras. Olha, já foi até disputado como ouro, pelo mundo afora. Eu estou falando do inigualável e saboroso cafezinho. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou a Isabela Ducati, e quero dar-lhes boas-vindas aqui no Lebrestou Curiosidades. Então pessoal, antes de começarmos, deixa aí embaixo seu like, para o nosso canal crescer. Este ano queremos tentar chegar à meta dos 1000 inscritos. Agora estamos com uma programação mais diversificada. Então que tal dar aquela ajudinha para atingirmos esta meta? Bom, se agora é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. É muito fácil, é só clicar aí no chapeuzinho abaixo e pronto. Bom, que tal agora nós irmos ao nosso assunto? Então pessoal, venham comigo, e vamos começar. Vamos retroceder no nosso tempo. Voltaremos ao ano de 1570, ano da descoberta dos grandes continentes. Bem, o café percorreu muitas e muitas milhas para que ele chegasse à sua xícara. São tantas histórias que se misturam com a própria história da humanidade. De origens africana, precisamente Etiópia, ele é uma planta cultivada em larga escala, em todos os países tropicais. Difundiu-se pelo Oriente até que, em 1600, ficou conhecido na Europa. Foi bem recebido, a ponto de espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses importarem a planta para suas colônias. Até então ainda o mesmo não havia atravessado o Atlântico, para bater em novas terras. Acredita-se que a sua descoberta teria sido por um pastor chamado Caldi. Mas isto são meros fatos. Mas o importante de tudo é que vale salientar que ele foi descoberto, e até os dias de hoje é um sucesso mundial. Agora vou contar para vocês como tudo começou. Isto nos primórdios da raça humana, quando já existiam as grandes civilizações do Oriente ao Ocidente. Conta-se que este pastor, o Caldi, reparou que suas cabras, depois de comer uma espécie de frutos vermelho-amarelados, provindos de um tipo de arbusto novo que brotava em várias partes do lugar, e também de que era comum daquela região, ficavam muito mais saltitantes e aguentavam acompanhar as longas distâncias percorridas com mais facilidades. Sendo assim, é curioso em saber do porquê esta mudança de caráter de seu rebanho. Decide também experimentar do fruto que suas cabras comiam. Ao prová-los, ele sentiu o sabor, adocicado e amargo ao mesmo tempo, mas que dava energia e fazia que se sentisse mais disposto. A princípio, os povos etíopes consumiam a fruta de café crua ou amassadas misturada com gordura animal. Mais tarde, visto pelos sábios das aldeias e curandeiros, no intuito de usar o café com fins medicinais, resolveram cozinhar os frutos em água fervente, e com isso surgiu-se a ideia de beber os grãos daquele fruto como infusão, surgindo assim o primeiro indício do cafezinho. Por aí você vejam que eles faziam um chá dos frutos do café, pois ainda não havia o conhecimento da torrefação de seus grãos. Os hábitos de tomar café se consolidou mesmo foi entre os monges. Pois é, os monges budistas e tibetanos bebiam esta mistura infundida para ajudar a mantê-los acordados durante os longos períodos de oração e leitura. Assim, os primeiros arbustos do gênero Coffea foram plantados dentro dos monastérios islâmicos no Iêmen entre 1250 e 1600. Isto para proteger esta planta de possíveis saques, sendo uma descoberta dos
povos etíopes que transgrediu as muralhas árabes. Acredita-se que as primeiras torrefações tenham se dado por volta dos anos de 1300 a 1400. A cultura de consumir o café começou a se consolidar, então, por toda a Arábia, que monopolizou a venda do café no século XVI. Os árabes sabiam do potencial econômico da planta, por isso não permitiam que nenhuma semente fosse exportada. O café é comum no nosso cotidiano, mas, até 300 anos atrás, só se conseguiria uma planta roubando. E olha isto literalmente. De acordo com o folclore indiano, e fatos contados até hoje, um respeitado monge chamado Baba Budan estava em peregrinação a Meca. Quando conheceu e se apaixonou pelo café, ele escondeu 7 grãos verdes em suas vestimentas, ou seja, tomou emprestado sem devolução, e, assim, conseguiu levar o café para a Índia, sendo reconhecido até hoje pela sua coragem. Esta foi sua primeira propagação, conforme contam as histórias. Na Arábia e na Turquia, foram abertas as primeiras cafeterias que se conhecem no mundo. Foram nas cidades de Meca e Constantinopla. Foi aí que a cultura do café se espalhou de tal maneira que causou preocupação no governo. Basta-se dizer que chegou a ser proibido o consumo de qualquer alimento torrado com a cor próxima a carvão. Tal medida drástica do governo dava-se porque já haviam criado a torrefação de seus grãos. Com isto o sabor e o aroma do grão mudaram, e ficou melhor ainda de consumi-lo, o que se tornou um vício. Vocês sabiam que a torrefação tem que ter um ponto exato? Isso mesmo, o processo de torrefação tem que ser exato, para que o café tenha seu sabor inigualavelmente apreciável. Bem, este processo passa-se por fornos a 200 graus Celsius. Isto faz com que os grãos aumentem o seu tamanho e fiquem escuros. Isabela, se a torrefação tem que ter o tempo e calor correto, o que ocorre se passar ou faltar este tempo? Bom, se os grãos forem torrados acima do tempo, ele passará a ter um gosto amargo demais. Hoje, quando falamos do café forte, é que ele foi deixado um tempo a mais em sua torrefação. Logicamente, este tempo é controlado por um especialista. Testes em laboratórios foram feitos muito antes destes processos, no intuito de se obter determinados sabores. Já o tradicional, é que cumpriu o tempo exato de sua torrefação. Porém, o mais fraco, é que o mesmo tipo de grão foi retirado, pouco antes de seu tempo de torrefação total. Porém, como vocês me perguntaram se o café quando tirado muito pouco tempo, ou deixado tempo demais de sua torrefação, saibam que ele não terá o aroma característico do café que estamos acostumados. Por sinal, poderá ficar intragável, com isso tendo de ser jogado fora, o que seria um grande desperdício, não é mesmo? Bem, o que se sabe é que a lei criada nos países islâmicos para o café, foi como medida de lei para fazer com que as pessoas parassem de se reunir para beber café, afinal, esses encontros eram o combustível perfeito para fomentar uma rebelião. A solução encontrada pelos turcos foi muito simples, criaram a torra clara. Isso faziam com que os habitantes diminuíssem a carga de ingestão do café. Vocês sabiam que no século XV chegou a existir uma lei que permitia a uma mulher pedir divórcio caso seu marido não lhe desse café todos os dias? É curioso isto, mas de fato isto ocorreu, tal era a fama do café. Sim, nesta época, a lei dava todo o direito da separação do casal, por sonegação de um simples e delicioso cafezinho. Como eu falei aí bem no começo de nosso vídeo, o café atingiu a Europa só por volta do ano de 1600. Para ser exato, no ano de 1615, ele era denominado por vinho árabe, o que vem originado da palavra kawa, que tem por significado de bonito. Isto ocorreu durante a expansão do Império Otomano, onde viajantes europeus se encantavam pela bebida, mas não podiam nem pensar em levar grãos verdes para suas terras. Como falei
falei, pela lei muçulmana, que era bem exigente e autoritária, bem como existente pela proteção árabe. Bastava-se dizer que naquela época a proteção árabe era tanta que estrangeiros nem podiam sonhar de se aproximar das plantações, caso um mais inescrupuloso e engraçadinhos tentassem e fossem pegos. Além de chibatadas, eles poderiam serem sentenciados até a morte. Então, Isabela, como o café chegou na Europa se havia tantas restrições? Bem, o que se sabe que no ano de 1616, os holandeses conseguiram levar mudas de moca ou café para Amsterdã e lá as cultivaram em estufas. Agora, como eles passaram pela rigorosa proteção dos árabes, eu não tenho como lhes informar. Mas o que eu posso afirmar é que ele chegou na Europa neste ano de 1616. Bom, Isabela, eles de uma forma ou de outra burlaram as leis islâmicas, certo? Correto, mas o que é que tem? Ora, Isabela, eles burlaram as leis islâmicas, que deve ter sido difícil, supondo que isso tenha acontecido. Agora eu pergunto: como eles aprenderam a arte da torrefação, se era mantida em 7 chaves? Quem falou para vocês que a arte da torrefação era mantida a 7 chaves? A única coisa que era controlada, ou seja, vigiada, eram as plantações de café. Olha, naquela época, era tudo a céu aberto, se é que vocês me entendem. Pois bem, nas cafeterias podiam ver como era feita a torrefação. Assim sendo, bastavam somente copiar os exemplos e pronto. Com o que era visto, era guardado na memória, daí bastava só levar para suas terras. Com isto, em seguida, a prática de torrar e moer o café foi se espalhando também pela Europa. Foi sendo levada de agricultor para agricultor. Com isto, várias cafeterias foram abertas e espalhadas por toda a Europa. Tudo isso em sintonia com a Revolução Científica e com o surgimento do chamado movimento barroco, coisa que vocês devem ter aprendido no seu 3º ano da escola, não é mesmo? Juro mesmo para você, Isabela, eu acho que faltei nesta aula. Tá vendo o que dá não prestar atenção nas aulas? Aqui o Lebrestou a curiosidade também é a educação à distância. Bom, vamos lá. Com tais avanços e surgimento de novos processos, a Europa entrou numa nova idade, a chamada Idade da Razão. Como falei agora há pouco, em uma época de mudanças culturais, políticas, sociológicas, o café combinava com tudo isso. Assim sendo, a primeira cafeteria europeia que se tem conhecimento foi a Pasquale Rosé, fundada em Londres no ano de 1652. O sucesso foi tão grande que donos de tavernas locais, médicos e vendedores de vinho, sentindo-se prejudicados, tentaram boicotar o surgimento de cafeterias, alegando que promoviam perda de tempo, conversas triviais e que a bebida era venenosa. Para falar a verdade, era pura inveja, mas o povo gostava tanto que não ligavam para o que estava sendo falado, e muito menos era isso que os impediriam de beber tal bebida gratificante. Foi de tal forma que se espalhou, que já não havia mais como o governo impedir. Bom, mais tarde abriram o Le Procopé. Isto foi na cidade de Paris, França, no ano de 1686. O chefe, olha que nome da hora, o senhor poderia ter colocado no seu canal. Isabela, grava seu programa, vai. O nome do programa que ele termina sou eu, né? Desculpe, chefe, mas achei legal. Tá bom. Isabela, ouvi dizer uma coisa, não fui eu quem disse. Mas com certeza só pode ser as más línguas. O que você ouviu dizer? De que as primeiras cafeterias chegaram na Áustria em 1686, é isso mesmo? Bem, no que eu me lembro de meus estudos, a respeito do café, na realidade vocês chegaram bem perto, não foi em 1686, mas isso ocorreu em 1683 durante uma guerra entre a capital austríaca e o Império Otomano. Ela, ou seja, a guerra surgiu em Viena, capital da Áustria. Segundo a história nos conta que Viena lutava contra a tomada pelo Império Otomano. Então um valente jovem polaco chamado Georg Kościuszki, que falava além de sua língua natal, tinha o turco como língua fluente. Usando desta facilidade de comunicação, de estratégia e inteligência,
violência. Atravessou o acampamento dos inimigos, vestindo um uniforme roubado deles e cantando canções turcas. Este carinha era esperto mesmo. Puxa, mas que cara estrategista. Fique quieto e ouça. Assim que ele conseguiu chegar à França, pediu reforços ao Duque da Lorena e com esta bravura e destemidez os vienenses junto com franceses acabaram vencendo a batalha. Tá, beleza. No que você falou, entendi quase tudo. Mas, se este tal de Bjorn ou sei lá o que, trouxe os franceses para a batalha, e, ao qual venceram. Então me fala, Isabela. Onde então entra a fundação das primeiras cafeterias aí? Calma, eu vou falar. Bom, com a vitória pela Áustria e com a expulsão dos turcos das terras austríacas, os turcos ao fugirem acabaram por abandonarem várias sacas de café no porto, e essa foi a recompensa dada a Georg, ou o chamado Despojos da Vitória, que é lembrada até os dias atuais. Com a premiação concedida pelo seu ato heróico, ele abriu a Office-Blauen Flasche, ou seja, a primeira cafeteria de Viena. Foi lá que surgiu o então café vienense, bebido até hoje com leite, açúcar e chocolate. Vocês conhecem esta fórmula? Nada mais é do que o cappuccino. E então algo marcante aconteceu. Os holandeses, por sua vez, presentearam o rei Luís XIV com um presente raríssimo. Isso mesmo, uma pequena planta fértil do café, que foi plantada e preservada nos jardins de Versalhes. Olha, o café foi como uma pandemia. Isso mesmo, ele se espalhou pelo mundo todo. Mas vamos voltar à nossa história. Conta-se que um soldado da marinha francesa chamado Gabriel de Clie, no ano de 1723, invadiu sorrateiramente o palácio do rei austríaco. Em distração deste, roubou um pedacinho da planta do rei, que ficava protegida na estufa real. Olha, ele foi tão esperto que nem a guarda real o viu em tal ato. Clie era um homem ambicioso, e acreditava no potencial econômico do café. Por isso, enfrentou uma turbulenta jornada pelo Oceano Atlântico, com direito a ataque de piratas, tentativa de roubo, tempestades e falta de água para levar a pequena muda para Martinica, no Caribe, ilha esta de domínio francês. No final das contas, a aventura desse soldado intrépido foi um sucesso. O café se multiplicou e rendeu frutos, e logicamente muitos dividendos, à coroa francesa, de modo que o rei sucessor, então Luís XV, o parabenizou pelos seus feitos e, a partir daí, o café se espalhou pela América Central. Até o final daquele século, o café começou a ser plantado em Java, que era uma ilha da colônia holandesa e que possui parceria com os franceses. Mas sem saberem que anos depois, esta ilha veria a ser destruída pelo vulcão Krakatoa, da ilha de mesmo nome Krakatoa. A explosão deste vulcão vem sendo tida até hoje como a maior erupção do mundo e de todos os tempos. Bom, este não é o fato nosso. Com esta atitude, e mais a comercialização do café, pelo mundo afora, tendo este atravessado suas mudas da Europa para as Américas, a Arábia acabou perdendo o monopólio sobre ele, ao qual defenderam a unhas e dentes. Os holandeses já tinham a conquista das terras norte-americanas. Então cafeterias foram abertas pelos holandeses em Nova Amsterdã, terra direta do governo holandês, terra esta hoje conhecida como Nova York, nos Estados Unidos, e se espalhou também para a Filadélfia. Com plantações espalhadas pelo mundo, os europeus difundiram para sempre o tesouro árabe enquanto criavam uma demanda de mercado cada vez maior. Começaram a cultivação do café na África, Suriname, Sumatra, Indonésia, Jamaica, entre muitos outros. Vocês sabiam que o café tem uma composição musical? O que é isto, Isabela? Você está de brincadeira, não? Não, meus queridos e queridas amigas, isso é verdade mesmo. No ano de 1732, o compositor Sebastian Bach compôs a Café Cantate, a cantata do café, a pedido do dono de uma cafeteria alemã. Para se ter uma ideia do quão difundida era a cultura do café naquela época, esta música relata a história de um pai que pedia à filha para parar de tomar café, e vendo que estava muito difícil este propósito, ele chegou até a lhe oferecer um marido para que ela parasse. Bem, ela aceitou se casar, mas não abriu mão em hipótese alguma do seu verdadeiro e inesquecível amor, o café.
Bom, agora falarei um pouco sobre como ele chegou aqui na América do Sul, e a sua melhor terra, o Brasil. Se existe alguém no mundo que é bom no que faz, olha, com certeza somos nós. O café chegou ao norte do Brasil, mais precisamente em Belém do Pará. Isso, pelo que me lembro, foi em 1727. E é até engraçado contar este fato. Pois bem, ele foi trazido da Guiana Francesa para o Brasil. Isso aconteceu graças ao sargento Mor Francisco de Melo Palheta, mas não por mera coincidência, mas a pedido do então governador do Maranhão, João da Maia da Gama. Bem, para que vocês saibam, em minhas pesquisas eu vi que João da Maia da Gama governou de 14 de julho de 1722 a 9 de julho de 1728, o estado do Maranhão, e neste tempo enviou o sargento às Guianas com essa missão, basicamente uma missão secreta. Chegava enfim esta maravilhosa planta, que faria sucesso em terras tupiniquins. Vocês sabiam que além de sermos os maiores produtores e exportadores, isso há 150 anos, estamos na segunda posição do ranking mundial entre maiores consumidores da bebida? Pois saiba que a nossa legislação trabalhista e ambiental em relação ao café é uma das mais exigentes do mundo. Hoje, para se ter uma ideia, o café gera mais de 8 milhões de empregos. Só em 2017, ele gerou uma receita de 5 bilhões e 240 milhões de dólares para o país. Esses foram dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura e ABIC, que é a Associação Brasileira da Industrialização do Café. Tudo bem, Isabela, você nos disse que ele chegou ao Brasil por volta de 1727. Isso. E que o tão famoso café foi trazido pelo sargento Mor Francisco. Correto. Mas agora me diga, por cargas d'água, como foi que ele fez isso? Se o café, pelo que você falou, era muito bem guardado, então... Bom, vocês sabem, como eu falei, o café era tão precioso que eram guardados atrás de muralhas e sob forte vigilância, tudo isso no intuito de que não o roubassem. Bem, tudo foi calculado e elaborado como um plano ardiloso. Assim sendo, o sargento Mor Francisco de Melo Palheta foi enviado em 1727 para as Guianas Francesas como uma espécie de diplomata, ou seja, para contato de relações exteriores entre o Brasil e França. Isso tudo para exigir o cumprimento de um tratado. Pelo que me lembro, ele era chamado de Tratado de Utrecht, cujo este tratado falava a respeito das fronteiras entre as colônias. Mas, na verdade, o plano era outro, ou digamos assim, as más intenções eram outras. Isso mesmo, a tarefa principal ao qual foi incumbida ao sargento era de que conseguisse sementes férteis para o Brasil. Para alcançar seu objetivo, Palheta se aproximou de Madame Dorvalier, que era a esposa do governador de Cayena, capital da Guiana Francesa naquela época. Digamos assim, vá lá e dê uma bela cantada na Madame. Traduzido em português, se vira nos 30. Jogar a lábia. E olha, ela não era tão bonita assim. Mas vai lá, isso são coisas de homens e eu não me intrometo em falar. Porém, o que se sabe é que o militar se deu tão bem nesta cantada, pois, quando retornou ao Brasil portando um vistoso buquê de flores, e olha, era presente dado pela própria Madame Dorvaile, um presente recheado, sim, contendo clandestinamente grãos de café dentro do mesmo. Vá ter lábia boa assim, não sei aonde, hein? Brasileiro é o rei do charme das cantadas, mas deixa pra lá. Bem, estes grãos foram cultivados inicialmente no Pará, onde tais sementes se multiplicaram facilmente, uma vez por ter um clima favorável ao mesmo. Foi no Sudeste, no entanto, que o café começou a tomar grandes proporções. Entre 1760 e 1780, o desembargador Castelo Branco cultivou café no Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais. Isso em larga escala. Foi portanto que no ano de 1779 deu-se as primeiras exportações do café, e rapidamente esse commodity, ou seja, o bem manufaturado em larga escala para o comércio externo, o café se tornou de grande importância para a economia brasileira, sendo um investimento independente da coroa e que mudou nossa história até os dias de hoje. O Brasil do século XIX foi inteiramente financiado pela cafeicultura. Estradas de rodagem e ferrovias foram construídas para escoamento da produção. Começaram a chegar os imigrantes de vários lugares do mundo, especialmente da Itália. Havia então trazido os avanços tecnológicos
tecnológicos em todos os setores e o pontapé inicial para instaurar a indústria. Uma vez que a urbanização já estava dando certo, das Matas da Tijuca para o Vale do Rio Paraíba, ou atual chamado Vale do Paraíba, para depois vir para Campinas, São Paulo, onde foi cultivado com grande sucesso nas fazendas locais, dando um grande escoamento. Por causa de sua comercialização, foi criada a Ferrovia Paulista, chamada de São Paulo Railway, e depois para a Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais. Mas isto é para outros canais, e expandiu-se para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, entre outros estados do Brasil. Rios de dinheiro fluíam dos cafezais em São Paulo e Minas Gerais. E, nessa época, foram construídas enormes fazendas com sedes luxuosas. As fazendas chamadas dos senhores do café. Até hoje, muitas destas fazendas ainda estão de pé trabalhando na cultivação do café, onde 70% da produção mundial de café estava por conta do Brasil, e nossos recursos se apoiaram nisso. Com este efeito, os estados de São Paulo e Minas Gerais foram os que mais enriqueceram, fomentando a política dos Camargos, ou a chamada café com leite, que alternava os presidentes da República apenas entre paulistas e mineiros. Então, pessoal, com tudo isso, o café criou 3 ondas, de seu surgimento aos tempos atuais. A primeira onda, a bebida se popularizou no cotidiano dos países desenvolvidos, se consolidando como um complemento das refeições. A origem e a qualidade não importavam, mas sim a energia e vigor que o café despertava. Esse cenário só começou a evoluir a partir da Segunda Guerra Mundial e dos avanços tecnológicos advindos dela. A segunda onda, o público jovem começou a apreciar o café, passando a frequentar mais cafeterias e se interessando por descobrir novos sabores. Com o advento da industrialização, as máquinas de cafés expressos se espalharam pelo mundo e assim aumentou-se a demanda por baristas, profissionais especializados em fazer café. Foi aí que começou a surgir o conceito de café especial. E por fim, a terceira onda, os clientes chegam nas cafeterias interessados em conhecer a procedência, os perfis sensoriais, a torra, tudo sobre o que tomam, além de se preocuparem mais com sustentabilidade e com a realidade por trás da produção. Apreciam o ambiente em torno do café, tanto na forma como são atendidos nas cafeterias, como nos métodos de extração, a exclusividade, a cultura, etc. Tudo isso sem pressa, como um ritual, pois cada café é singular. É como uma obra de arte, que deve se olhar e sentir cada detalhe. Então, pessoal, gostaram da matéria de hoje? Bacana, não? Essa é uma história que, olha, daria muito café com bolo para a gente contar, pois tem muita história ainda. Então deixe aí embaixo seu like, se gostou deste nosso vídeo, e com isto ajudando o nosso canal a crescer, pois para nós é muito, mas muito importante. Agora, se é a primeira vez por aqui, se inscreva. É só clicar no chapéuzinho aí ao lado. Ah, não se esqueça de acionar o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos. Gente, vocês não fazem a ideia do quão difícil é fazer um vídeo deste. Querem pesquisas em produção dos mesmos. São desafio gastos para trazer a vocês um conteúdo, não digo inédito, mas com credibilidade. Por isso é importante sua interação. Lembrando também, visitem o nosso novo canal Voando no FSX, que tem matérias legais a respeito da aviação e simuladores. O link se encontra aí na descrição do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Quero lhes ver em nossos próximos vídeos. Um beijo aqui da Isabela. Tchau, pessoal.